Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Shema. E hoje com uma convidada pra lá de especial, gente. Cristã, mãe, esposa, terapeuta sistêmica, palestrante, escritora de livros, fez um, fez dois, já vai fazer o terceiro. Gente, é muita coisa. Tô doida pra conversar com ela, pra saber como ela dá conta de tudo isso. Tiele Garcia! Ai, que delícia! Muito prazer! Prazer é todo meu, que bom te receber, fica à vontade. Menina, até cansa de falar tanta coisa, meu Deus! Me conta, foi fácil chegar aqui? Olha, foi fácil, apesar de que eu errei uma entrada, mas deu tudo certo, estamos aqui, para a glória de Deus. Glória a Deus, e eu tenho certeza que esse programa vai ser uma bênção, porque ela tem muita coisa para compartilhar. Até eu anotei algumas coisas aqui para perguntar para ela. Gente, a primeira coisa, não vai ser a primeira coisa, mas uma coisa que eu quero saber, como essa mulher dá conta de tudo isso. Você vai me contar tudo. Vamos bater um papo maravilhoso, né? Então, eu quero que você conta para mim, conta para nós, né, que estamos aqui querendo conhecer mais da Tiele. Quando eu comecei a entender a tua história, conhecer tudo que faz, eu falei, gente, como ela dá conta de tudo isso, como que começou tudo isso. E eu entendi em uma das suas palestras que você não nasceu em berço evangélico. Não. Conta pra nós como é que foi primeiramente, porque de verdade, gente, pra dar conta de tudo isso, pra ser essa mulher aqui incrível, tem que ter Deus. Olha, se não tiver Deus, dá conta não, gente. Não dá conta, mas conta pra nós. Bom, primeiramente, prazer, é uma honra estar aqui com você, com vocês. Estou muito feliz com o convite, me sinto honrada. E a glória é totalmente de Deus, né? Eu acredito que tudo aquilo que a gente vive, que a gente acessa, é por permissão dele, né? Sim. Então, estou muito feliz que Deus continue abençoando vocês, o projeto lindo. E vamos lá, quem é a Tiele Garcia? Bom, hoje, atualmente, tenho 31 anos. Como você já citou aí, né? Várias coisas que a Tiele faz. De fato, só tendo Jesus nas nossas vidas para que a gente consiga, acredito que não dar conta de tudo, porque ninguém dá conta de tudo, né? Não dá. Mas o que eu aprendi na minha trajetória é que nós temos que ter prioridades. Na medida que a gente tem prioridades, a gente consegue equilibrar os tais pratinhos, né? A gente não fala, tem vários pratinhos, principalmente nós mulheres, temos vários, né? Então, pai, filhos, marido, casa, administração, talvez de empresa, de negócios, e aí vem o nosso ministério e tantas outras coisas. E atualmente eu tenho meu projeto de mulheres, que também é para homens, e eu acredito que para mim o mais desafiador para equilibrar tudo isso é delegar as funções. Mas eu tô no processo de pedir ajuda, né? Porque eu acredito que a gente não consegue fazer tudo sozinho, e inclusive com excelência. Porque se nós estamos fazendo para Deus, nós precisamos dar o nosso melhor, nós precisamos entregar o nosso melhor e, de fato, buscar o melhor resultado em todas as áreas. Então, eu não dou conta de tudo, vamos começar por aí, mas eu tenho as minhas prioridades, né? E aí, sou casada, tenho 2 filhos, o Enzo e o Brian, casada com a Rafa Vieira, e os meus filhos são uma bênção, minha família é uma bênção. Tenho meus 2 livros escritos, né? No decorrer a gente fala um pouco sobre. E tenho meu projeto de mulheres, como eu disse, e atuo também como terapeuta sistêmica. Que legal. E é interessante ela falar que não dá conta de tudo. Interessante e importantíssimo isso. Porque ontem nós tivemos um tempo com as nossas oficiais e eu falava exatamente isso. Tá tudo bem você não dar conta. Não é? Tá tudo bem você não dar conta. E é muito importante as mulheres, as pessoas, né, no geral saber, mas eu falo das mulheres porque normalmente trabalha fora, trabalha em casa, cuida de marido, cuida de filho, é tanta coisa e elas estão cansadas. Sim. E ontem nós falávamos a respeito dos pesos invisíveis, né? Eles existem. Meninas, o peso invisível existe e muitas vezes nós estamos com a nossa mochila cheia deles, cheia. E ontem nós estávamos tirando esses pesos invisíveis da aprovação, da tristeza. São tantos pesos invisíveis que você carrega
Então, hoje, eu acho assim que veio muito de encontro ao tempo em que o nosso ministério, inclusive, está vivendo com as mulheres, né? Para ensiná-las que elas não dão conta de tudo, né? Por isso que eu falei, meu Deus, quanta coisa que essa mulher faz, como que ela dá conta de tudo? E olha o que ela falou, delegar. Tiele, para mim, aprender a delegar, eu sofri. Eu era um Moisés, eu não conseguia delegar. Então eu tenho certeza que essa conversa já começou daquele jeito, né? Não, produção? Daquele jeito, e hoje muita gente vai ser alcançada. E esse é o intuito do nosso programa. Mas vamos lá. Você não nasceu em berço evangélico? Não. Uau! Conta pra nós, como foi que você conheceu esse Jesus lindo? Claro, eu acredito que é a melhor e a principal parte da nossa história, né? Quando a gente conhece esse Jesus. E eu acredito que conhecer verdadeiramente Jesus. Porque às vezes a gente fala assim, eu conheço Jesus. Mas a gente conhece Jesus do que as pessoas dizem sobre quem é Jesus. Sim. Mas conhecer, ter um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus... é uma outra história. É outra história. Então vamos lá. Até os meus 18 anos, eu acreditava em Deus, conhecia sobre Deus, conhecia sobre Jesus. Minha mãe sempre frequentou a Igreja da Graça. Então ela ia durante anos, a gente muitas das vezes ia no culto juntamente com ela, mas era aquela experiência, né? Você ia no culto, adorava ali, louvava, sabia os louvores, mas não tinha aquela experiência de sentir a presença de Deus. E aí foi passando-se o tempo, o meu maior sonho sempre foi construir uma família. E aí, quando eu completei 19 anos, estava naquele processo de construção da minha profissão, da minha carreira, estava trabalhando numa multinacional, estudando faculdade. Saí de um relacionamento de 6 anos, que eu tinha certeza que eu ia casar, mas não era o plano de Deus. E aí eu curtição, balada, vivendo tudo que eu tinha direito, porque eu não tinha vivido, né? Aí eu engravidei. E aí, quando eu engravidei, eu pensei assim, agora acabou. Porque eu tinha um sonho de construir uma família, quem vai querer uma mulher com filho? Sim. E aí eu pensei, agora já era. Foi um processo bastante delicado, até porque eu engravidei, mas o processo tanto da minha gestação, quanto pós-nascimento do meu filho Enzo, eu estive sozinha. Então, me tornei a famosa mãe solo. E hoje a gente vê o quanto que essa proporção tem crescido muito de mães solo. E foi um desafio, óbvio, né? Eu tive depressão, passei por vários problemas emocionais, crises, né? De tipo, será que eu vou ser feliz? Será que vai ter alguém que vai me honrar? Será que alguém vai cuidar do meu filho como filho, né, dessa pessoa? Foi um processo bastante delicado. E aí foi nesse momento que eu conheci Jesus, que eu tava... mesmo após o nascimento do Enzo, eu tava curtindo, vivendo, ia pras baladas. Tinha um grande sonho de ser dançarina de sertanejo universitário. E eu fazia aula, ia pras baladas de sertanejo. E aí teve um dia que eu falei, eu não vou pro compromisso, não vou ficar em casa. E eu tinha feito uma oração um dia anterior, que eu falava assim, Deus, eu sempre sonhei em construir uma família. E hoje eu tô aqui, ó, curtindo, vivendo tudo que eu quero viver, né, de prazeres mundanos. E só que o meu maior sonho, ele tá frustrado, né? Eu acredito que não vai se realizar. As pessoas falam que eu sou linda, mas eu não enxergo essa beleza. E eu tinha uma crise de inferioridade muito grande. Então eu olhava e eu falava assim, que beleza é essa que todo mundo fala? Você é linda, você merece isso, você merece aquilo. E eu ficava, não tem nada a ver, não tem toda essa beleza. E eu falei assim, Senhor, Senhor não, né? Porque eu nem me conhecia. Então eu falei, Deus, se você existe mesmo, me mostra, eu quero ter um sinal, eu quero ter uma experiência. E aí no outro dia eu decidi ficar em casa, tava tendo uma célula na casa da minha mãe. E aí ali o rapaz estava ministrando, fazendo a ministração, ele me chamou. Ele falou assim, Deus manda eu te dizer que hoje ele está resgatando seus valores. Uau. Que era a passagem da dracma perdida, né? E aí eu falei, uai, será que esse homem estava lá ouvindo, né? A minha conversa com Deus lá na casa. E eu fiquei, meu Deus. E aí ele começou a falar. Ali naquele momento eu tive a minha experiência sobrenatural com Deus. Que eu falei assim, Deus existe mesmo. Né? Existe um pai que está nos vendo em todo momento, que nos ama incondicionalmente. E eu falei, uau, é isso. E ele falou assim, hoje Deus está resgatando seus valores, mas ele te direciona uma palavra. Se você quer viver sonhos grandiosos, que é os sonhos que ele tem para sua vida, são maiores e melhores do que os seus sonhos, você precisa renunciar aos seus. Você tem essa decisão de renunciar aos seus sonhos? Eu não pensei 2 vezes. Porque eu falei assim, caraca, eu tava uma noite anterior lá chorando no pé da cama, olhando pro meu filho, olhando pra minha realidade.
E eu falei assim, eu quero um sinal. E ele deu, e ele se manifestou. E naquele momento foi de fato como se ele me tirasse da escuridão, me trouxesse a luz. E do poço, sabe? Daquele momento que a gente tá assim, sem força já para poder alcançar algo, acreditar em algo. E ali foi amor, né? Indescritível, que não tem como explicar. E desde então são 9 anos caminhando com Jesus, para a glória de Deus. Meu Deus, que lindo, Tchelle. E como é gostoso, né, esse encontro com o Senhor. Como é gostoso. Porque, por mais que... Gente, falar que essa mulher não é bonita... Meu Deus, se ela não é, quem é então, né? Por favor, né? Mas é interessante porque... sabe que eu conheço mulheres lindas que não se acham lindas, que eu não sei como que elas não conseguem enxergar essa beleza, né? Só que o que o Senhor olha em nós vai além, né? Sim. Porque Ele enxerga a Tchelle linda por fora, mas aquilo que está dentro. Tanto que no dia seguinte Deus já respondeu. E você falou a respeito da mãe solo, hoje muito, muito mais. E essas meninas, elas acham que não tem mais jeito, não tem mais solução. Sim. Então agora, ó, se entrega, né? Me entrego ou para depressão ou para a própria situação, né? Então, fica aí para vocês. Tem jeito, dá sim, existe um amor, existe um pai que ama incondicionalmente, independente de qualquer coisa, ele tá ali. E ele tá facinho, o acesso é fácil. O acesso é fácil. Ele vai falar assim, ó, eis que estou à porta e bato. Você precisa abrir. E a Tchelle abriu essa porta e o acesso foi rápido. Meu Deus, bem que rápido. lindo. E aí? E aí, a partir daí, eu tomei a minha decisão de batizar. O início da minha conversão foi bem delicado, assim, porque a maioria das pessoas falava ser fogo de palha, né? Assim como acredito não vai durar. E eu lembro que eu pegava o meu Enzo, subia as ladeiras lá. Inclusive a sua filha, né, que eu conheci na Fogo e Glória. Isso. E ela até ia, eram muitos cultos, né, onde eu me converti, tinha muitos cultos de jovem, tinha muitas experiências incríveis para os jovens lá naquele lugar. Sou extremamente grata aos pastores, né, da igreja que fundaram o ministério e que me apresentaram Jesus, né, eu falo que aquela pessoa que nos apresenta Jesus e que nos instrui, nos discipula é muito importante. Sim. Porque tanto o pastor Adalberto quanto a pastora Viviane, eles me apresentaram uma fé inabalável, que eu acredito que nasceu ali, sabe? E aí, obviamente, né, ao decorrer da nossa caminhada com Jesus, a gente vai regando essa semente. Sim. E aí eu mergulhei, não tinha essa de, vou faltar um culto, não posso, vou só no domingo, não. Era de segunda a segunda, eu tava lá. E eu ia, e eu mergulhava, e eu lembro que quando eu subia a ladeira na garoa, com meu filho, minha mãe ficava brava, às vezes a gente discutia dentro de casa, que ela falava assim, pra que tudo isso, que exagero, né, toda hora, mas eu sabia que eu precisava estar ali, né, isso é muito real. Quando nós conhecemos verdadeiramente Jesus, nós precisamos mergulhar, nós precisamos nos entregar de corpo, alma e espírito, Sim. Porque quantas vezes a gente se entrega para tantas coisas banais que não vai nos proporcionar nada, e aquele que nos enche, nos preenche, a gente quer entregar tão pouco, né? E eu fui dessa maneira. Sabe quando você mergulha e você fala assim, meu, desse riacho, dessa fonte de água viva, eu quero beber tudo que eu tenho direito. Então foi ali que eu, sabe, tudo eu queria participar. Então eu decidi me batizar muito breve. Aí eu já falei, esse negócio aí de línguas estranhas, essas coisas, quero também. Eu quero ser batizado com o Espírito, eu quero ser batizado com fogo, eu quero ser batizado com água, eu quero ser... Então assim, foi, sabe, aquela coisa que você fala assim, é o meu grande amor e eu vou viver pra ele. Era uma sede, uma fome. Foi. E aí, desde então, até hoje, para honra e glória do Senhor, eu mergulho, né? Eu acredito que vem esse amadurecimento, né? Obviamente, depois a gente casa e tem outras questões que a gente precisa interceder, a gente precisa buscar. E hoje eu olho e falo assim, nossa, glória a Deus, que a minha oração sempre foi, Senhor, independente do que acontecer na minha vida, se tiver tudo mal, se tiver tudo bem, eu quero adorar o Senhor. Então hoje a gente está em uma situação muito boa e eu consigo ter esse relacionamento. Então é o que eu sempre agradeço a Deus, sabe? Eu falo assim, Senhor, obrigada, porque o Senhor me fortaleceu, é o Senhor que me sustenta
é o Senhor que me conduz, e eu faço questão de manhã fazer minha oração, fazer meu devocional e ver o que o Senhor tem para falar comigo naquela manhã e não pular isso, porque às vezes a gente fala assim, amanhã eu faço, né? E quando vai ver já perdeu, né, essa intimidade. Eu sempre falo, não, Senhor, eu não quero, eu quero estar aqui. Então é uma construção, né? Sim. É um relacionamento. E Deus, ele restaurou a sua vida sentimental, Sim. de ter um esposo, a sua família linda, Sim, né? obrigada. Que bacana, que gostoso. E é isso, né? Quando a gente entrega tudo, tem até um louvor que fala, né? Eu entrego tudo. E muita gente hoje quer entregar uma parte. Sim. Quer receber tudo, mas quer entregar uma parte. Não funciona. Então, a gente vê mesmo algumas pessoas na igreja que elas mergulham fundo e vai, toda hora tá ali. E aí a família começa a se incomodar. Não, Sim. toda hora. A pessoa precisa daquilo. Sim. É um desejo. Por quê? Eu vou te falar que Deus, ele é tão incrível, Tia, ele é tão sábio, ele é tão poderoso, que ele sabe que você precisa daquilo com força, porque vai chegar um momento em que você já não vai ter tanto tempo. Sim. Não é que não vamos ter tempo para o Senhor, mas não aquele tempo exato que você tinha quando, por exemplo, você conheceu a Catherine. Sim. Né? Verdade. Então, tava buscando, tava. Então, eu acredito que você ali foi tão preenchida, que você consegue manter isso, mesmo não conseguindo manter aquela rotina. Né? Então, sim. Aquilo ficou acendeu a chama em você. Aquela chama tá viva. Tá viva o tempo todo. Então, independente se você está no Brasil, fora do Brasil, onde você está, aquilo é muito notório, porque a gente consegue, né, enxergar em você essa luz, né, que radia, assim, esse Jesus, a gente consegue enxergar Jesus em você. Glória a Deus por isso. Que lindo. E como nasceu? O que nasceu primeiro? Os seus livros, o projeto? Porque aí você recebeu tudo isso, mas detalhe, gente, quando a gente recebe tudo isso, a gente tem que derramar também. Sim. Hoje ela está nesse tempo de derramar, porque é para isso que o Senhor nos chamou, para derramar sobre as pessoas, por isso Ele derrama em nós, né? Sim. E aí, como que foi? Calma que primeiro eu tenho que contar uma coisa muito importante. Conte muito tudo. Importante. Conte Falei tudo. sobre a questão lá, né, do meu princípio, quando eu conheci Jesus, que eu ia e tinha muitas discussões com a minha mãe, principalmente porque era o primeiro neto, né? Então pensa só a proteção dela com meu filho. E hoje a minha mãe, ela tem um relacionamento lindo com Jesus. Através de experiências que nós vivemos juntas, eu consegui apresentar para ela esse Jesus irresistível, esse Jesus que nos ama, esse pai zeloso, esse pai amoroso, esse pai que quer estar conosco, que ele tem prazer, né, de dar nossa presença, né? Sim. Porque às vezes a gente pensa assim, Deus lá quer falar comigo, Deus, né, tem tantas coisas para Deus fazer. Não, ele tem prazer de ouvir a nossa voz, de ter essa comunhão, né? Então, poder ver a minha mãe entregando a vida dela de verdade para Jesus, tendo um encontro verdadeiro com o Senhor, foi, acredito, acho que um dos maiores, grandiosos presentes que eu pude receber. E não tem explicação, né? Porque você fala assim, caraca, um dia a gente meio que brigava por causa disso. E hoje ela tá mergulhando e ela vai, e ela quer estar presente. E aí eu falo, acho que eu vou brigar com ela. Eu vou falar assim, por que você tá fazendo isso? Brincadeira. Mas assim, é muito maravilhoso ver, sabe? Que um dia havia um ponto de interrogação, pra que tudo isso? Sim. E hoje ela faz tudo isso. Entende o porquê de tudo isso, né? Ela mergulha, então é lindo de ver, e glória a Deus, né? Porque imagina, ganhar a alma da nossa mãe pra Jesus mesmo, né? Acho que o nosso primeiro ministério é em casa, assim, né? Ou como filha, ou como esposa, é o nosso primeiro ministério. E quando esse ministério frutifica, ai meu Deus, é lindo. A gente glorifica e a gente se alegra muito. Sim. E o esposo você conheceu na igreja? Não, aí agora vamos falar, né, como que começou, veio essa cura, né, essa transformação, porque acredito que até Jesus voltar ou até a gente partir daqui, a gente tá em transformação, né? Sempre. Então a gente tá curando, a gente tá buscando agradar a Deus o tempo inteiro. E aí Deus, ele, né, trouxe essa cura pra minha vida sentimental, essa transformação de dentro pra fora, onde hoje eu consigo olhar no espelho e falar assim, que mulher maravilhosa! Por favor, né? Linda. Às vezes eu até fico procurando, cadê um espelho pra mim ver como eu tô linda hoje? É isso aí. Isso é muito importante, muito. Né? Mas, que nem você estava pontuando, eu queria até abrir um leque. Por que as mulheres não enxergam, né, a beleza delas
eu aprendi, eu consegui entender depois do meu processo por que a gente não entende. Porque as pessoas fazem com que a gente não enxergue. Então, quando a gente vive traumas e bloqueios na nossa vida, a gente começa a duvidar do nosso valor. Então, você, mulher que está vendo esse vídeo, que talvez você não enxergue o seu valor, entenda uma coisa, não é sobre o que as pessoas dizem ao seu respeito, mas é sobre aquilo que Deus diz que você é. Ele não errou quando Ele te escolheu. Ele sonhou com você, você é escolhida, você é amada. E aquilo que a gente viveu, seja na fase da infância, adolescência, seja no namoro, não importa. São traumas e bloqueios que nós temos várias ferramentas para curar essas feridas, né? E eu aprendi que eu preciso, todo tempo eu tenho que curar. Algumas coisas começam a aparecer, eu falo assim, meu Deus, isso daqui tá errado. Eu preciso curar isso, eu preciso entender isso. Por que isso daqui tá fluindo agora? Não, por que tá aparecendo agora? Então, nós não enxergamos verdadeiramente os nossos valores por conta das experiências que a gente vive. Sim. Então, né, eu, Thierry, vivi relacionamentos onde eu fui muito traída. Eu vivi relacionamentos onde eu ouvi xingamentos horríveis a meu respeito e que eu passei a acreditar naquela mentira. Então, uma frase que está no meu livro que eu carrego para minha vida é: não dê ouvido para a mentira que as pessoas dizem a seu respeito, mas ouça a verdade que Deus diz sobre você. E é isso. Porque Deus, Ele fala coisas tão incríveis ao nosso respeito. E às vezes a gente olha e a gente fala assim, meu Deus, o Senhor conhece todos os meus defeitos. Como que o Senhor fala tudo isso sobre mim? Tirou da onde? Não é? Mas por quê? Porque Ele nos conhece sem a mancha, sem o trauma, sem o bloqueio, sem os lixos que as pessoas lançam sobre nós. Então, o meu convite para você, mulher, é: se permita curar essas feridas, se permita curar esses traumas. Porque enquanto você não se curar, você não vai conseguir olhar para o espelho e enxergar essa beleza incrível que existe dentro de você. E não é só a externa, tá? Porque a principal é a interna. Sim, é a interna. Com certeza. Bom, e aí, né, eu passei por esse processo, cura, transformação, aquela coisa maravilhosa que você já sabe. E aí foi quando, na própria igreja, né, na Fogo e Glória, eu vivendo lá as experiências, culto de jovens, aquelas coisas, o meu esposo se converteu lá. E a gente se conhecia desde a época da escola. Só que era aquela amizade assim de, oi, tudo bem, né? E só. E daí, quando ele se converteu, ele era aquele crente chato, sabe? Que fica, vamos pro culto. Não, você tem que ir pro culto hoje, você tem que ir pro culto hoje. Eu, meu Deus, mas que homem chato! Não queria saber de Jesus naquela época. Eu fui lá, me lasquei inteira, né? Me lasquei. Que eu sempre falo, coloca as suas decisões na conta de Deus, né? Porque fui eu que decidi ir lá pra balada, fazer tudo que eu fiz e depois eu colhi, né? Os frutos das consequências. E daí depois, quando eu me converti, ele já não estava lá. Só que aí eu mandei mensagem pra ele, olha, me converti, na mesma igreja que você se converteu, quero ver você pregando, né? Porque eu conhecia ele de uma forma totalmente diferente. E aí ele falou, eu vou ver com o pastor tal, vou ir aí ministrar. E alguns dias depois ele ministrou lá. Só que aí ele estava trabalhando numa empresa de multinível, que era a Renaudet, e aí ele me chamava para participar da Renaudet. E aí eu falava, não vou, né, esse negócio não. E ele também naquela insistência, né? Eu, não quero. Só que quando ele foi lá, eu tava de assistente de altar. Vai levar água pro ministro, né, aquela coisa. E aí eu lembro que eu fui levar água para ele. Quando eu voltei, eu tive uma visão de eu e ele caminhando em um jardim, uma coisa verde, assim, sabe? Eu falei assim, uau, é profissional, vamos trabalhar junto. Vamos trabalhar junto, tá de mão dada, vamos trabalhar junto. E aí, pra mim, foi isso. Comecei a me aproximar dele e falei, quero entrar nessa Renaudet, vamos trabalhar junto. E aí eu comecei a trabalhar na Renaudet, comecei a ter muito resultado. Ele era um líder, né, até hoje ele é um líder incrível, então assim, ele ensina, ele posiciona, faz a gente, né, colocar pra fora o nosso potencial. E aí eu comecei a crescer tudo. Aí lá eu cheguei a apresentar pra ele uma pessoa, e aí eu fiquei enciumada, porque eu apresentei aquela pessoa pra ele e eu falei, não, esse homem é meu marido. Meu Deus. Aí eu sei que eu fui orar, conversei com ele, aí me declarei pra ele, falei, é isso, então você vai orar e ver o que Deus fala pra você. Mulher de decisão, hein? Eu declarei. Olha, vai ser dessa maneira. Eu falei, Jesus, você vai lá e me justifica, porque você é assim, justifica seus filhos. E aí eu peguei, orei, tudo, fiquei sem falar com ele, depois ele voltou. Não, é isso, Deus falou comigo. A gente vai casar, primeiro a gente vai orar, vai noivar, namorar, fazer tudo que tem que fazer e a gente vai casar. E em 1 ano e meio a gente tinha feito tudo isso. Meu Deus. Orou, noivou, namorou, noivou, casou. E aí estamos hoje juntos fazendo
9 anos de casados. Que bênção. Pra glória de Deus. Glória a Deus. Deus restaurou com força. Com força. E foi assim, né? Porque às vezes a gente fala assim... Sabe que hoje eu tava pensando sobre isso, né? Quero até a sua opinião. Porque às vezes a gente fala sobre promessas, né? A gente fala assim, caraca, são tantas promessas que nós temos que já está na Bíblia. Uhum. E também tem aquelas promessas que ministros, profetas lançam sobre a nossa vida. Sim. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a promessa que a gente escuta, de que profeta que tá vindo essa promessa. Sim. Né? Porque por muito tempo eu sofri em um relacionamento que eu ouvia profecias de que haveria transformação naquele relacionamento. E eu permanecia ali. Porque eu falava assim, eu tenho que ser sábio, eu tenho que ficar calado, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E hoje, no meu casamento, eu vejo que não, a sabedoria não é você ficar calado. É você saber como falar. Sim. É você se posicionar. E as profecias, você tem que estar em conexão com Deus. É minha visão, né? Sim. Quero que você dê a sua opinião, mas a gente tem que estar nessa conexão para a gente ter o esclarecimento. Essa profecia vem de Deus. Essa profecia vem do homem. Você acha que isso é? Exatamente. Na verdade, uma das coisas que eu sempre ensino lá no nosso ministério é sobre o discernimento. Nós precisamos saber discernir coisas, pessoas, situações, promessas. Nós precisamos ter discernimento. Porque sem discernimento, o barco afunda. Sim. Afunda, porque você vai só colocando um monte de peso lá, um monte de coisa no seu barquinho. Não, é promessa, me dá aqui. Não, eu tenho isso aqui pra você, me dá aqui. E vem, dali a pouco o seu barquinho não aguenta e ele afunda. Então nós precisamos discernir a voz de Deus. Como eu faço isso? Buscando ao Senhor, orando, tendo intimidade, tendo relacionamento. O próprio Deus vai mostrar, não, isso aqui não foi eu que falei. Então nem espere que eu não vou dar conta disso, filha, porque eu não falei nada disso. Olha uma situação. Uma vez, meu esposo já tinha entregado a vida dele para Jesus e ele foi num culto e uma pessoa veio e falou assim: eis que eu vou entregar uma varoa para você. Meu marido falou assim: e o que eu faço com a minha? Meu Deus. Olha a situação. Então assim, nós precisamos, porque Deus fala. Gente, Deus fala. Basta que eu queira ouvir. Basta que eu busque e que eu queira ouvir. Então assim, Tiele, eu entendo que já falaram muitas coisas para mim também. Já lançaram, eu particularmente, eu gosto assim, quando o Senhor quer falar algo através da minha vida, eu falo: Deus, em nome de Jesus, o Senhor me fala com força, o Senhor me confirma, porque eu não abro a boca se Deus não falar, porque é um problema isso, né? É uma responsabilidade. Então a gente precisa tomar cuidado. Mas se você está ali linkada com o Senhor, se você busca esse discernimento, você não vai ser enganada. Não vai ter dúvida, né? Isso não, vem de Deus, isso não vem de Deus. Isso aqui vou acreditar, isso daqui vou descartar. O Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, ele já confirma, ele fala: filha, eu estou falando com você. É assim que funciona. Então, tá vendo? A gente tá na mesma linhagem, tá vendo? É isso aí. Então, já se conhece desde lá do céu. Amém, Jesus. Bom, e daí, essa questão de promessas, né, que eu tava falando, quando eu conheci Jesus, havia a promessa de que minha família seria restaurada, no sentido, né, de eu construir a minha família, de ter um marido, de ter o meu filho ali, outro filho, enfim. E aí eu comecei, né, a acreditar nessa promessa com todas as minhas forças, porque eu acredito que quando nós queremos viver algo extraordinário em Deus, a primeira coisa a gente tem que acreditar que Deus pode realizar aquilo. Sim. Né? Porque que nem eu falei, Deus se manifestou, Deus falou, mas eu tava ali pronta para ouvir a voz de Deus, né? Eu tava ali desejosa, né? Senhor, eu quero ver, o Senhor me mostra que você existe. E ele mostrou, ele se revelou através de uma pessoa. E aí, nesse processo de amadurecimento, de conhecer e mergulhar e de conhecer a palavra, né? Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Sim. Então, eu acreditava muito que quanto mais eu conhecia da Bíblia, mais eu conhecia do Senhor, mais eu poderia viver coisas extraordinárias, né? E daí, me casei com o Rafa, a gente, né, construiu a nossa família linda. Eu não queria engravidar mais, devido, né, todo o meu trauma na minha gestação solo. E aí Deus falou comigo um dia, eu lavando a louça lá, porque Deus gosta de falar com a gente quando a gente lava a louça, né? Gosta. Menina, eu falo assim: Jesus, o que é? Marta tava lá lavando a louça, você não queria nem falar com ela. Falou assim: Marta, deixa o serviço. Agora eu tô aqui lavando a louça, você fica querendo falar? E aí eu lembro que eu lavando a louça e o Senhor: tá na hora de você dar um filho pro seu marido. Não, meu marido já tem um filho.
tá doido, essa voz tá vindo de nada. E Deus, tá na hora de você dar um filho pro seu marido. E ele já tinha pedido, né? E eu, não quero. Tá bom, a gente já tem nosso filho, ele trata o Enzo como filho dele. E aí eu falei assim, ai Deus, se o Senhor quer mesmo que eu faça isso, me dá um sinal. Eu e os sinais, né? Parece que Deus precisa desenhar pra Tiele. E aí eu falei, ai, tá. Aí vivi uma experiência, ministração, louvor. E aí eu senti esse desejo, né, de ter uma nova experiência da maternidade em si, que é um milagre, né, uma experiência incrível. E aí eu cheguei no meu marido e falei, ó, vamos ter o filho quando você quiser. Então vai ser agora mesmo. Vai ser hoje, Opa! vamos ter um filho. É. E aí eu lembro que foi muito rápido até então, né, a gente engravidou muito rápido. E foi questão de meses. E aí eu passei aquele processo, né, de maternidade, de viver o meu lar, de construir o meu lar. Então é aquele processo, né, que a gente tá acostumado com uma vida. E depois que você tem uma família é outra. Sim. E aí eu fui ali, vivendo. Só que havia muitas promessas que profetas haviam lançado sobre a minha vida, né, de que eu seria uma escritora, de que eu iria ser palestrante, de que eu fui chamada para ser cabeça e não cauda. E várias coisas. E eu ficava assim, ai, acho que isso não é pra mim, não. Não. Só que eu já tinha feito muitos eventos grandes pra mulheres. E aí gerava aquele ponto de interrogação, sabe? Tipo assim, será? Aí eu lembro que depois da pandemia, eu ouvi uma ministração do Thiago Brunet, onde ele estava falando sobre os dons. E eu amo escrever. E aí ele falava sobre os dons e ele falava assim, quando a gente deixa o nosso dom dentro da gaveta, é mesmo que a gente dizer que Deus errou quando ele confiou esse dom a nós. E aí eu fiquei, uau! Eu falei, é isso, eu amo escrever, não lancei livro, não lancei nada, preciso fazer alguma coisa. E ali eu tomei a decisão de lançar um e-book. Aí eu comecei com um e-book falando sobre os valores que nós carregamos, onde eu falava sobre identidade, citando a minha experiência, né? Essa transformação que eu vivi. E aí ali, depois de alguns, acho que 1 ano e meio mais ou menos, vem o desejo de eu escrever o livro. Aí daquelas, acho que era 20 páginas, 30 páginas, no máximo e-book, eu transformei em um livro de quase 100. Então, e foi assim, questão de... Porque quando é Deus, né? Flui de um jeito assim. E aí eu escrevi, aí eu lancei o primeiro livro. E aí esse primeiro livro foi já depois que eu tinha lançado o projeto de mulheres, que nasceu na sala da minha casa, que era Café Iluminado. Aí era pra gente ter experiências com mulheres. E aí, dinâmicas que eu vivi, tanto em treinamentos que eu fui, eventos que eu participei, e também na Rinodê, que eu era treinadora, eu comecei a aplicar nessa reunião em casa. E assim, foi surreal, foi muito impactante, houve muita transformação. E da sala da minha casa a gente passou para a garagem, que a gente fez para 30 mulheres. Aí depois a gente foi para um salão de festa, aí foi 60 mulheres e aí foi só crescendo. E aí depois as mulheres começaram a pedir para os maridos, né? Porque o nome do projeto é Mulheres Iluminadas para Iluminar. Eu acredito que todas nós carregamos uma luz, só que muitas das vezes a gente não reconhece essa luz. Então é despertar essa luz e acender essa lareira não, como que é o nome? Lamparina. Essa lamparina que nós temos dentro de nós e iluminar todos à nossa volta, né? E aí as mulheres, tem que ter com os maridos, porque, né, como que as mulheres vivem essas experiências incríveis, a gente sai daqui impactada, transformada e a gente vai derramar isso no marido. A gente nem sabe como derramar isso no marido. E aí eu vou pensar. E aí foi onde nasceu o Iluminados para Iluminar, que aí eu faço uma edição só para mulheres e uma edição para homens e mulheres. Que bacana. E aí já tem 3 anos de projeto, 3 anos, né, do primeiro livro, e o segundo livro acho que tem 1 ano e meio, mais ou menos, que é um devocional de 30 dias. Que é o Vitamina Espiritual. Isso. Que todos nós precisamos dessa vitamina. Precisamos, porque sem ela, às vezes você vê a pessoa ali fraquinha, não consegue orar, não consegue buscar. Vitamina do céu, gente, nós precisamos dessa vitamina espiritual, assim como o nosso corpo precisa de exercício, precisa de um treino, precisa de uma suplementação. A nossa vida espiritual também precisa dessa vitamina. E você vem e traz esse livro também para auxiliar aqueles que estão fracos. E é muito louco, porque assim, de princípio, eu meio que desviei o caminho um pouco, no sentido assim de dar mais ênfase para a alma, dar mais ênfase para a questão emocional, né, da nossa mente, de ressignificar a nossa mente, porque eu vivi muito isso, essa metanoia de não, eu preciso ressignificar crenças que me limitam, né? É muito importante. Só que aí eu comecei a fazer o quê? A abafar o espiritual. Só que agora Deus tem me despertado e falado assim, ei filha, não é só a alma, o espiritual é muito mais importante. Muito importante.
do que a alma. Não que a alma seja inferior, pelo contrário. Ambos eles precisam estar em linhagem, né, de desenvolvimento. Então, se eu cresço espiritualmente, eu tenho que crescer na minha mente também. Porque senão eu vou fazer o quê? Eu vou limitar o meu crescimento ministerial, o meu crescimento para transbordar. Né? Exatamente. Então, Deus ele tem me trago para essa essência do espiritual, que é essa vitamina, no sentido do que eu preciso mostrar para as pessoas que é importante elas cuidarem da alma, mas eu preciso também falar muito que elas precisam conhecer Deus Pai, Jesus, que é amigo, e o nosso Espírito Santo, que nós não podemos viver sem ele. Sim. Então, eu escrevi o devocional e pouco falei dele. Então, por isso que eu falo, né, que eu meio que, sabe, quando você fala assim, tipo assim, eu tenho um devocional. Mas é muito importante, que nem ouvindo você falar, né, é algo que é necessário, a gente precisa muito. É importante eu contar meu testemunho, porque o meu primeiro livro é Valores Você Tem, que não é sobre finanças, mas sim sobre o nosso valor interior. Sim. Que é todo esse testemunho que eu já compartilhei aqui, mais detalhado, né? E é importante, porque quando a gente testemunha, as pessoas começam a, nossa, se Deus fez na vida, né, da Bispa, vai fazer na minha. Sim. Se Deus fez, se Deus apareceu para ti, ele vai aparecer para mim também. Então começa a acender, né, esse desejo da pessoa conhecer verdadeiramente Deus. Só que a vitamina espiritual é o que nós precisamos para conhecer Deus face a face ali, né? E diariamente. E que é importante, né? Porque as pessoas, não só as mulheres, as pessoas no geral, elas têm uma dificuldade desse devocional diário. Então, se você tem ali um livro que te auxilia, que te ajuda, muito mais fácil. Dali a pouco, Tá fluindo e Deus tá indo muito além do devocional, muito além quando você vê 15 minutos, 30 minutos, 1 hora ali, né, num momento com Deus. E essa é a vitamina que nós precisamos. Exatamente. Precisamos, porque as lutas são grandes, né? Os levantes são grandes. E sabe que nós estamos também nesse tempo de 40 dias de jejum com as mulheres. E já é o 9º ano, que é o jejum de Mulheres em Guerra. Mas esse ano, o Senhor falou para mim, esse ano vai ser só para as mulheres. Por quê? Nós oramos nesses 40 dias, tem a parte dos filhos, a parte do marido, a parte espiritual, cada fase ali, né, a gente coloca o que Deus nos instruiu. Mas dessa vez são os 40 dias para minha pessoa. Os 40 dias para a sua pessoa. Por quê? A mulher, a pessoa, na verdade, ela tem dificuldade de buscar para si. Para mim, orar pela Tiele, orar pelo meu diretor, pela pastora Bia, é fácil. Sim. Facinho. Dá para orar? Opa, agora, hoje mesmo eu estava orando por uma pessoa enquanto eu estava me arrumando. Mas orar para mim, 40 dias seguidos, só para mim, claro que eu tenho outros momentos de oração, mas os 40 dias específicos para minha pessoa, para minha vida, falar para Deus quem eu sou, como eu estou. Senhor, toca na minha mente, Senhor, toca nos meus órgãos internos, Senhor, nos meus ossos, Senhor. Enfim, contar para o Senhor a minha vida nesses 40 dias é uma outra história. Sim. Né? Então, nos falta isso. Nos falta buscar por nós. Então, esse vitamina espiritual é muito importante, porque todo dia eu tenho ali um devocional, né? Para eu poder me conectar com o Senhor, para poder ouvir o Espírito Santo chamar, ouvir, para saber, é Deus, não é Deus? Você está e agora eu vou me comprometer aqui, hein, nesse vídeo. Vou me comprometer agora. Eu já tenho, porque eu faço minhas escritas no meu bloco de notas, né? Vai surgindo as ideias, eu vou escrever. E eu já tenho, acho que uns 90 dias de devocional escrito. Ou mais. Enfim, eu tenho lá, eu preciso, né, ver, contar, porque eu só vou acrescentando, né? Eu faço um devocional, Deus fala comigo, vou escrevendo. E aí é o devocional com uma palavra, né? Assim como nós precisamos, né? Nós precisamos ler a palavra e ter uma reflexão sobre aquela palavra pra gente entender o que Deus quer falar conosco através daquele versículo. E tem uma oração bem breve para nós orarmos, né? Quanto aquilo que está sendo ministrado aos nossos corações naquele dia. E eu vou implementar na vitamina espiritual para me começar a falar mais desse livro e poder abençoar mais vidas,
né? Porque quantas pessoas buscam essa ferramenta, porque é uma ferramenta, né? Sim. Inclusive, falando de ferramentas, cada época a gente tem uma ferramenta, né? É que verdade. Deus Sim. deixa ali bem explícita ali, ó, é isso, você vai usar isso. Ah, hoje a gente tem as redes sociais, na época de Jesus não tinha. Não tinha. Né? Então a gente olha, a gente fala assim, caraca, tem tantas ferramentas que nós podemos utilizar e eu, Tchelle, particularmente, amo ler livros. Eu amo, eu fico impactada, às vezes eu fico ali, me perco ali no livro, vivendo a história, eu amo. E o devocional, ele é essa ferramenta que vai ajudar, né? A pessoa ler ali, ter uma conexão com Deus e mergulhar, né? Porque é a partir dali que você vai passar o dia, que eu pelo menos amo e prefiro fazer pela manhã. Porque daí, pela manhã, você medita naquela palavra, você fala assim, Deus já falou comigo sobre isso de manhã. Você passa o dia já alimentada naquela palavra. Fortalecida, né? Então, eu quero e vou implementar, porque eu ia lançar um devocional de 365 dias, né? Mas por que não permanecer nessa vitamina espiritual que já é tão bom, né? E é de 30 dias. Então, eu acredito que eu vou implementar, né, revisar tudo bonitinho para implementar e fazer um devocional. Bacana, legal. E você já está escrevendo o seu terceiro livro? Meu terceiro livro. Só que aí esse é mais para alma. Sim. Né, que é... O nome do livro é A Cura Começa em Mim. Que é todo o meu processo que eu vivi através da terapia, né? Eu vivi muitas crises mesmo depois de conhecer Jesus, porque às vezes a gente fala assim, é demônio. E não é demônio, né? Muitas das vezes são traumas, bloqueios que nós carregamos. Às vezes está colocando a culpa do demônio, o demônio está olhando. Oxi, eu não estava nem sabendo disso. eu nem conheço essa história. Coloca na minha conta. Então, assim, né, a gente precisa ter esse discernimento de entender. Porque, obviamente, existem muitas questões que são guerras espirituais. Sim, mas com existem certeza. muitas questões que são emocionais. Isso. E aí, desde dessa minha trajetória, né, de cura, de transformação, de metanoia mesmo, eu vejo quão importante é a gente cuidar da nossa alma, assim como nós cuidamos do nosso espírito. Então, esse vai vir nessa linhagem, mas muito com a terapia sistêmica, né, falando sobre os traumas que muitas das vezes nós herdamos, né, dos nossos familiares, dos nossos antepassados, aquilo que a gente carrega, né, porque às vezes a gente não tem uma noção, porque é inconsciente, a gente não tem nenhum insight ali de que, poxa, hoje talvez eu tô tendo muitas travas no meu relacionamento conjugal porque a minha mãe teve, porque a minha avó teve. Então existem traumas que a gente só tá repetindo apenas para dizer para os nossos familiares, eu amo você, que é uma lealdade emocional cega. Então, eu acredito muito que é importante a gente entender a nossa origem, a gente entender, né, o que os nossos familiares viveram, o que nós hoje estamos repetindo por esse amor, por essa lealdade. E aí vai vir, né, muitas coisas lá. E você vem aqui falar para nós desse livro. Pode deixar. Sabe que eu sempre oriento, né, quando eu ministro uma pessoa, eu falo justamente a respeito disso. Você não precisa viver o que a sua mãe viveu. Você não tem que viver o que a sua avó viveu. Por quê? Porque Deus, ele já te deu a oportunidade de uma vida nova. Sim. Então, assim, é uma decisão, né? Eu decido o que eu quero. Poxa, eu vi que, nossa, minha bisavó, o relacionamento dela deu muito ruim, ela sofreu muito, ela casou 4 vezes, a minha avó casou 5 vezes, a minha mãe casou 3 vezes. Não, se o meu não der certo agora eu caso de novo, e de novo, e de novo, de novo. Não. Claro, pode acontecer. Ok, mas eu tô dizendo para você que você não precisa carregar o que a sua família carregou. Exatamente. A sua história é outra história. Eu sempre falo para os meus filhos assim, vocês precisam ser melhores que eu. Mães melhores, esposas melhores, filhas do pai melhores e os seus filhos melhores do que você. Tem que ser sempre melhor. Pensa se o mundo pensasse isso. Nossa, os meus filhos são melhores que eu, os meus netos melhores que os meus filhos, os meus bisnetos. Vai chegar uma hora que vai estar todo mundo tão bem que não vai ter todo esse problema. Né? Mas, enfim, são sonhos. Mas o fato é que eu preciso entender isso, que a minha vida, a minha trajetória não é a mesma da minha família.
Sim. Eu sempre digo que o que eu via na minha mãe que era bom, eu continuava aquilo para mim porque deu muito certo para ela e foi muito bom, tornou ela uma pessoa muito boa. Mas o que não era legal, não vou carregar. Sim. Não sou obrigada a nada. Uhum. Não tem que carregar. E é isso. E quando a gente entende isso, fica mais leve. Com certeza. A E nossa vida é sobre precisa ser isso. leve. A terapia sistêmica é exatamente isso, é a gente trazer essa consciência de que quando nós não repetimos o que os nossos familiares viveram, não é algo ruim, pelo contrário, é a liberdade que a gente merece. Sim. Né? Então é a gente olhar, a gente agradecer. Então, mãe, pai, eu agradeço tudo que vocês fizeram, tudo que vocês suportaram até aqui, mas a partir daqui de mim, eu deixo aquilo que é de vocês com vocês e eu vou viver o meu destino, os meus projetos, os meus sonhos, enfim. Então a gente vai em busca de viver essa melhoria, igual você está falando. Sim. Né? Porque há a leveza. Agora, lembra que você falou dos pesos? Né? Sim. Quantos pesos a gente está carregando na mochila e a gente não Muitos precisa. pesos. Exatamente. É muitos pesos. Então, assim, Sim. quantas pessoas hoje acreditam assim, não, eu preciso fazer a minha faculdade de Direito porque, assim, eu preciso justificar algo na minha família. Eu preciso, né, solucionar algo na minha família. Eu preciso operar a justiça na minha família. Quando, na verdade, o que ela quer fazer não é a faculdade de Direito. Ela tem o sonho de fazer medicina, por exemplo. Uhum. Ela quer fazer medicina, mas ela quer fazer algo para justificar a família. E é inconsciente. Então, quando a gente traz à luz, né, a consciência, aquilo que está no inconsciente, a gente consegue ter essa leveza que você está falando. Sim. Que é o que? A gente tira essa mochila, não, essa mochila fica lá. Tira esse peso. E a gente vai. Isso. Né? E assim, eu vejo também isso aí como o peso da aprovação. Você quer ser Sim. aprovado, né? Ontem falamos inclusive a respeito desse peso, da aprovação. Quem tem que te aprovar é Deus. Ele nos aprova, Sim. Ele nos escolhe, Ele nos aprova. A gente não precisa ficar se matando para nem provar nada para ninguém, nem ser aprovado por ninguém, Sim. né? E isso acaba realmente trazendo um peso, e é o que eu falei para as meninas, esse peso na mochila sou eu que coloco. Sim. Eu decidi colocar esse peso, então eu preciso decidir tirar esse peso. Exatamente. Porque senão eu não vou viver os sonhos de Deus, porque eu tô pesada. Eu não vou viver o que Deus tem de melhor para mim, porque eu não consigo ir até o melhor, porque eu estou ancorada ou em algo com relação à minha família, ou em crenças limitantes, enfim, eu tô ali ancorada naquilo e eu não consigo. Meu barco Sim. não consegue navegar. Não vai, tá preso, tá, bem dizer, paralisado, né? Paralisado. E até falando, pegando um gancho sobre isso de âncora, eu tenho um dos assuntos que são os meus preferidos, né, que eu falo nas minhas palestras, falo nos meus livros, é sobre o perdão. Eu acredito que esse é um dos pesos maiores que a gente coloca na nossa mochila. Sim. O auto-perdão, né, nós temos que nos perdoar, Uhum. o perdão para com o próximo, né, quantas vezes eu, Kelly, acreditava assim que eu precisava ter ódio de alguém para justificar, para ter vingança sobre algo. Não, e isso só vai trazer para nós problemas. Então tem até uma frase que fala, né, você não liberar o perdão, você está tomando um copinho de veneno todos os dias, achando Todos que vai os matar dias. o outro, mas você está se matando, né? E eu acredito muito nisso, porque quantos perdões eu liberei na minha vida, na minha trajetória, que eu vi que de fato é uma chave, que a gente abre ali a porta e a gente acessa um próximo nível. Sim. A gente abre e pegando esse exemplo da mochila, é o mesmo que a gente, não, deixa essa mochila para trás. Esse peso não me pertence. Porque quem somos nós para nos vingar de alguém por algo Sim. que fizeram conosco? Se é Deus, né, que nos justifica. E quando nós não liberamos o perdão, eu acredito que a gente está fazendo o quê? Deus, não precisa da sua mão, não, eu resolvo. Não precisa me justificar, não. Deixa que eu sei me resolver. Os meus BO é comigo. Eu que resolvo. Agora, quando a gente sai de cena, a gente fala assim, não, eu decido perdoar essa pessoa, eu decido, né, me livrar desse peso, a gente entrega nas mãos de Deus e fala assim, Senhor, me justifica. Senhor, opera a justiça aqui, porque eu sei que a sua justiça não falha. O Senhor é perfeito naquilo que o Senhor faz. E é delicado esse assunto porque, assim, eu já vivi diversas experiências nos atendimentos de pessoas que viveram experiências horrendas
com pessoas próximas, distante, familiares, pai, mãe. Então, assim, são coisas muito fortes e desafiadoras que a pessoa fala, não, como que eu vou perdoar meu pai? Como que eu vou perdoar minha mãe? Como que eu vou perdoar fulano? Ah, não, mas meu ex-marido, mas não sei o quê. Só que, assim, não é sobre a outra pessoa, mas nós merecemos essa leveza. Nós merecemos caminhar como? Tranquilamente. Porque Jesus veio para nos conceder vida e vida com abundância. E quando eu olho para esse grande amor, essa entrega, né, de Jesus para conosco, eu olho e falo assim, caraca, Jesus pagou um preço para que nós fôssemos livres. Mas a gente cisma em nos aprisionar e nos colocar em um lugar fechado, trancado e não acessar as bênçãos de Deus. Sim. Porque quando a gente está, né, com essa dificuldade de liberar o perdão, a gente está ancorado, a gente está travado. E eu sempre falo, e eu gosto de ressaltar em todos os lugares que eu vou, perdoa. Não importa quem seja, não importa o quanto doeu, porque se você continuar carregando esse rancor e essa mágoa, só vai te machucar. Enquanto isso, aquela pessoa que te feriu, ela vai continuar vivendo a vida dela plenamente, feliz da vida, leve, e você achando que a sua falta de perdão vai resolver alguma coisa. Quando na verdade não vai, só vai prejudicar você. Então, né, eu gosto de falar de pessoas que nas dinâmicas que eu realizo nos meus projetos, liberaram o perdão para pai, liberaram o perdão para abusadores, liberaram o perdão para filhos, para ex-maridos, companheiros, enfim, e também para lugares. Eu aprendi a importância de nós perdoarmos lugares, porque às vezes a gente pensa, só pessoas, mas não, às vezes você viveu uma experiência ruim em algum lugar que você morou, em uma igreja que você frequentou, em uma loja, e você carrega aquele rancor que também te corrói. Não é só pela pessoa, mas é pelos lugares. Sim. E eu precisei liberar o perdão para Guarulhos, onde você pensava que eu morava. Eu morei durante anos em Guarulhos e eu vivi uma experiência muito delicada. E aí eu aprendi que eu precisava liberar o perdão para Guarulhos, porque eu falava assim, eu nunca mais vou morar em Guarulhos. Depois de alguns meses, Deus me levou para lá. Eu falei, olha... Aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu disse que nunca mais eu ia pisar o pé em Guarulhos. E aí ali eu comecei, né? Senhor, o que o Senhor tem pra mim nesse lugar? O que o Senhor quer que eu faça nesse lugar? É administração? O que é que eu, né, vou fazer aqui? E aí ele falou, você só precisa liberar o perdão pra esse lugar. Uau. E aí eu liberei. Sabe que, Tiele, só perdoa quem é inteligente. É verdade. Perdoar é um ato inteligente. Eu sempre falo isso. É tão mais fácil você ficar amarrado. A vida do outro segue. E aí a pessoa fica doida porque, meu Deus, como assim? Olha, a vida, pois é, a sua para e aquela continua. Gente, perdoar é um dos atos mais inteligentes. Eu sempre falo assim, quem me conhece, quem anda comigo sabe, fez agora pra mim, eu abri e fechei a porta, eu já perdoei. Louvado seja Deus, o Senhor me deu esse presente do perdão. Eu não tenho dificuldade e não é fingimento. Eu tenho essa facilidade porque eu sei que perdoar é inteligente. Porque o peso virá sobre a minha pessoa. Vem pra mim. Eu tô amarrando, eu tô ancorando ali a minha vida, o meu chamado, a minha família. E estou ancorando os acessos, as bênçãos, como a Tiele falou, né? Prejudica tudo, gente, é a besteira, deixa pra lá. E querendo ou não, a gente anula também Jesus, né? Sim. O preço que foi pago na cruz, que a gente tá falando assim, não, deixa. Me perdoou, eu era terrível, tenebrosa, ele me perdoou, me perdoou. Aí quem sou eu? Que João na fila do pão sou eu, que não consigo perdoar outra pessoa. Não dá. Tiele, agora me conta, como que é esse negócio de você ser uma palestrante internacional? Uau, como assim? Como aconteceu esse boom na sua vida? Isso é incrível, é uma promessa, né? Deus sempre falou que me levaria aos 4 cantos do mundo para falar do amor dele, né? Tanto que quando eu recebi o convite, eu falei, o que eu vou fazer lá? E aí Deus falou, você só vai fazer o que eu falei que você ia fazer. Falar do meu amor, falar do que eu fiz na sua vida, espalhar a minha presença para as outras pessoas. Tá bom, então combinado. E como que foi? Eu tava em um evento, eu participei de uma dinâmica, que era pra gente desbloquear os sonhos, tanto que eu senti uma dor muito forte
no meu estômago e quase que eu fui embora. Eu não ia participar da dinâmica ali, né? Eu acredito muito nas dinâmicas que a gente faz, porque, querendo ou não, nós que somos cristãos, nós enxergamos como um ato profético, Sim, né? sim. E em questão de alma, a gente desbloqueia, um impacto emocional, gera uma transformação. Sim. Então eu amo dinâmica. Tudo que tem dinâmica, eu falo, eu quero. E aí eu ia viver a dinâmica, eu com dor. Eu falei, não, essa dor é emocional. Vai comprar um Buscopan pra mim, amor, e eu vou ficar aqui. Fiquei, menina. E era total a alma querendo me sabotar pra mim não acessar um próximo nível. Porque eu fiz a dinâmica, aí depois de algumas horas, eu recebi o convite pra palestrar na Espanha. Uau! Que inclusive, era pra ela estar aqui conosco. Ai! E de repente, bispa, tô na Espanha. Eu falei, meu Deus, até eu queria ir pra Espanha. Você acha que eu queria ir pro Chemal? Eu queria ir pra Espanha. Eu falei, meu Deus, ela tá na Espanha. Que incrível que foi isso. Foi, e aí Nossa, eu fui. Tchely, que bacana. E foi assim, muito natural, né? Igual eu falo, Deus que nos leva, Sim. é Ele que abre as portas. Então eu só fui. Lá eu compartilhei do meu testemunho, foi tremendo também. Fiz uma dinâmica. Deus se manifestou de uma forma maravilhosa. E a glória é dele, né? Eu sei que a gente vai, a gente faz, mas a glória é dele, o manifestar do poder é dele. Sim. A gente só tem que se permitir. Foi uma experiência, assim, incrível, né? Depois que ainda algumas pessoas da família, por parte da minha mãe, que eu não tenho tanto contato, me mandou mensagem, caraca, você tá na família dos seus ancestrais. E eu, uau! E aí eu falei, olha onde eu voltei! Olha onde os meus começou. A minha origem Então eu falei, caraca, nada em vão, né? Porque eu recebi convite para palestrar em outros países, acabou não dando certo por conta de comunicação mesmo. E aí acabou de eu ir, né, palestrar no primeiro país no exterior, que foi na Espanha, onde a minha família de origem morava. Então eu falei assim, caraca, Deus é lindo, a gente não entende os planos, e se a gente tivesse projetado, não tinha dado tão certo. É que ele é muito específico, né? E detalhista. Exatamente. E nos surpreende, como ele nos surpreende. Tchely, que incrível. E com certeza não ficará apenas na Espanha. Porque se o Senhor já prometeu, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você. Amém. E eu tenho certeza que vai acontecer, vocês vão ouvir falar da Tchely nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Argentina, em todo lugar. Você vai ver. Que bênção, Tchely. Muito bom falar com você. Uma pessoa gostosa da gente conversar, né? Assim, um acesso gostoso, né? Que a gente tem a você. É algo assim que verdadeiro. Você sente algo bom. E eu tenho certeza que as suas palestras, as pessoas são impactadas com essa verdade que você consegue transbordar na vida delas. Que coisa linda. E é sobre Ele, né? Sim. Porque a verdade é Ele, né? A palavra me diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim. Então, o que eu sempre falo, Senhor, se for para mim abrir a boca, que seja para falar sobre a verdade, né? Que é o Senhor. Sim. É o Senhor que merece a minha vida, né? O meu servir. Então, eu acredito que assim, tudo que eu já vivi até aqui, tudo que está por vir ainda, só foi possível, só é possível por causa dele. Então, né, uma menina que veio da periferia, Zona Leste, extremo leste, e hoje eu já perdi até as contas de quantos países eu conheci, né, e não é nem sobre essas questões, mas eu acredito que essa abundância, né, essa vida próspera, nosso Pai se alegra em ver a gente vivendo, né? Então eu fico muito feliz quando eu vivo essas experiências, eu me emociono, eu falo obrigada, Senhor, recebe o coração da sua filha grata, porque eu sei que é o Senhor que me trouxe aqui, é o Senhor que me levou, é o Senhor que fez. Então eu sempre falo para todas as pessoas que eu me conecto, e para, né, finalizar e deixar registrado aqui, não existe nada que se compare ao amor do Pai. Não existe nenhuma experiência que a gente viva que possa preencher a gente por completo, a não ser o amor do Pai, aquele amor que transcende o entendimento, a paz,
né? Que às vezes tá tudo de ponta cabeça e a gente respira fundo e a gente fala assim, obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor tá aqui. Então a gente dorme, a gente descansa, porque a gente sabe que Ele tá no controle. Então não existe nada que explique a experiência que a gente vive com o nosso Pai. Então o que eu deixo registrado aqui para você é: não negligencie a sua experiência com Deus, porque é algo magnífico, é sobrenatural e cada um vai viver uma experiência única com o Senhor. Eu vou conversar com Deus de uma forma, você conversa com Ele de outra. Sim. E Ele ama o nosso jeitinho. Então, diante de tudo que eu vivo hoje, que talvez as pessoas possam olhar e falar assim: nossa, mas olha só, né, ela tá vivendo isso. Eu não quero falar de um Deus que vai dar as coisas, eu quero falar de um Deus de presença, de um Deus que quer sentar com a gente aqui, e eu imagino que Ele se alegra dessa conversa, e agora Ele tá falando: é isso, filhas amadas, eu amei, é isso mesmo, vocês têm que falar, vocês têm que sorrir, vocês têm que espalhar esse amor. Então não é sobre coisas, não, mas é sobre aquilo que está dentro de nós, é sobre valor, é sobre amor, é sobre paz, é sobre perdão, é sobre tudo aquilo que existe no nosso Jesus e que nós vamos carregar e nós vamos transbordar na vida de outras pessoas, assim como você transborda na vida de tantas pessoas. E eu tenho certeza que é indescritível o que você sente em ver uma vida conhecendo verdadeiramente Jesus, conhecendo, experimentando desse amor e mergulhando, né, na presença de Deus, porque é sobre Ele, e eu sempre falo, tudo que a Tiele é hoje, né, que jamais, quando me falaram que eu iria palestrar, que eu iria ministrar, que eu iria fazer tantas coisas, que eu estaria num podcast aqui, ó, Shema, nunca que eu ia acreditar. Então, assim, hoje ver que algumas pessoas, elas fazem questão da Tiele, sabe? Não é sobre a Tiele, mas é o que a Tiele carrega. Sim. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu acredito que é sobre Ele, né? A presença dele é indescritível. Eu sinto a presença dele aqui com a gente nesse projeto, através de tudo aquilo que começou aqui e que eu acredito que vai vir muitas outras coisas, muitas experiências. E é isso, que Deus abençoe você que está nos ouvindo, que você mergulhe nessa presença e que você nunca se esqueça que existe um Pai que te ama, que zela por ti e que está ansioso para ter momentos de comunhão contigo, ouvir a sua voz, ouvir você falar do seu dia, quão prazeroso é, né? Sim. A gente chegar e falar: Pai, o meu dia foi assim, o meu dia foi assado, ou começar o dia e falar assim: ei, Senhor, toma minhas rédeas aqui, hoje eu vou lá no Shema. Hoje eu vou lá no Shema, me usa, coloca as palavras na minha boca, porque eu venho e eu tenho várias histórias para contar, mas não é o que a Tiele quer contar, né? Sim. É sobre Ele, então vivam essa experiência com Deus, esse relacionamento com Ele, que vai valer a pena e Ele vai te surpreender. Assim como Ele me surpreende você, eu tenho certeza disso. Com certeza, sempre, todos os dias Ele nos surpreende, né? E nossa, como a gente sente, né? Cada programa é algo assim incrível, né? A gente sente a presença de Deus e eu sinto a presença de Deus falando com você, e eu tenho certeza que Deus ainda vai te apresentar muitos amigos dele. Deus, ele vai trazer para você, Tiele, muitas conexões. Amém. Que você vai olhar e vai falar: uau, Senhor, é sério isso? E justamente para isso, sabe? Então não perca essa essência que você tem. Quando a minha filha me falou a teu respeito, falou: mãe, a história dela é linda, porque começou assim e de repente, e ela contou, eu falei: eu quero conhecer essa história, porque o nosso programa é isso, apresentar para você histórias de superação, histórias de pessoas que decidiram fazer diferente, que decidiram dar a volta por cima, pegar nas mãos do Senhor e ir, decidiram se levantar, sair, tirar aquela âncora, sabe? Entregar o leme na mão do Pai. E tudo isso que você está ouvindo a respeito da Tiele, escreve livro e vai para fora do país, e tudo isso, hoje é tudo muito lindo, mas teve um começo doloroso, um começo difícil. Então talvez o seu começo esteja sendo difícil, esteja sendo doloroso, mas nós estamos aqui nesse dia para falar para você que, se você quiser, se você ouvir,
Se você se posicionar, se você se entregar, certamente não vai ficar assim. Deus vai fazer algo através da sua vida, na sua vida, e vai fazer algo diferente. Deus vai fazer um milagre na sua vida, assim como fez na minha, assim como fez na vida da Tiele. Amém? E agora nós vamos fazer com a Tiele aquilo que a gente gosta muito, um bate-bola. Vamos lá? Vamos. Um sonho. Olha, é difícil falar de sonho, né? Ainda mais eu que já realizei tantos sonhos, mas hoje, tendo 2 filhos homens, os meus maiores sonhos é conseguir apresentar para eles Jesus de verdade, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, eu oro com meus filhos, né? Eu oro com meus filhos, levo meus filhos no culto, mas eu sei que é o exemplo que arrasta, né? E o meu Enzo, ele ama estar no Iluminadas. Ai, que lindo. Tô me emocionando porque realmente ele ama estar, ele ama ver, ele fica ali vidrado, ele tem 11 aninhos. Ele fica vidrado ali, sabe, vendo. Então eu acredito que hoje meu maior sonho é poder ver os meus filhos, sabe, caminhando na verdade, com os princípios de Deus e honrando a Deus primeiramente. E igual eu brinco, né, às vezes as pessoas falam, seu filho é lindo, seu filho é lindo, seus filhos são lindos. E fala dos filhos, das belezas, aí quando vê, fala, vai dar trabalho. Não, tá repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai ter uma mulher apenas. E aí eu falo pra ele, às vezes ele brinca, ele ri, porque querendo ou não, né, tá no mundo, tá com as crianças. E aí tem uma crush, tem não sei o que. Enzo, filho, você vai ter uma mulher apenas, meu amor. Porque você ter um relacionamento, outro relacionamento, só faz a gente sofrer. E aí o relacionamento acaba sendo, né, desafiador, porque passou por outras experiências. Aí você sangra em quem não te machucou, é uma loucura. Ele dá risada, né? Ele tá bom, mãe, eu vou ter só uma esposa. Aí eu não quero que você sofra igual a mãe. Então hoje eu acredito até que um grande sonho que eu carrego é esse, é de poder ver os meus filhos, sabe, tendo vivendo esse relacionamento com Deus e agradando a Deus as atitudes deles, porque assim, de sonho de coisas, eu já realizei muitas, e aí às vezes Deus fala assim, você tá sonhando pequena, filha, bora sonhar mais alto, aí eu falo, mas eu não consigo mais. Então eu acredito que é melhor ir pra esses sonhos mais, né, como que eu posso dizer, sobrenaturais, né, porque a gente vê, você que tem filhos grandes, acho que você pode dizer mais, sim, né? Tenho 4 filhos grandes, então, e a gente se preocupa com eles, né? Um lugar. Acho que a minha casa, eu amo estar na minha casa, seja eu e a minha sala, seja eu e a minha família, seja eu e meus filhos, seja eu e meu marido, mas eu amo estar no meu lar, sabe? Acredito que é um lugar. Eu também. Eu amo minha casa. É tão bom, né? Um arrependimento. Um arrependimento? Pode ser vários? De todos, o pior, vai. Eu acredito que ter ido buscar refúgio no lugar errado. Que eu busquei muito refúgio nas baladas, né, nas curtições. E é um arrependimento. Apesar de que hoje eu vejo que eu ter vivido essa experiência me ajuda muito a entender algumas questões, né? Mas eu acho que não precisava ter passado por aquilo, sabe? E é bom falar sobre isso. Muito bom. Uma frase de efeito. Você deve ter várias. Uma frase de efeito. Você nasceu para brilhar, não deixe o mundo te apagar. Falei? E Jesus para você é? Podia falar tudo, né? Mas acho que é meio clichê. Eu acredito que Jesus para mim é aquele que me estendeu a mão quando eu acreditava que era o fim. Então, eu acredito que Jesus para mim é o início de uma nova história. Uau, você é forte. Tiele, foi um prazer enorme receber você aqui no nosso estúdio, na nossa sala. Daqui a pouco nós vamos para nossa mesa tomar café. Ai, que pena que vocês não vão sentar com a gente. Pois é, eu já falei para vocês, coloca aí, eu quero estar na mesa do Shemai. A gente vai trazer você aqui para tomar um café. A gente vai fazer um sorteio, né, diretor? Vamos fazer um sorteio no próximo? Então você fala assim, eu quero, tá bom? Eu quero tomar café no Shemai. E foi um prazer. Nossa, prazer foi que meu. Delícia conversar com você. Que delícia. Meu Deus. Deus abençoe. Que o Senhor apresente para você os amigos dele, em nome
de Jesus, que o Senhor venha abrir muitas conexões para você alcançar com essa lindeza que você tem por dentro e por fora muitas pessoas, não só mulheres, mas muitas pessoas em nome de Jesus. Amém. Gratidão. Foi uma honra. Glória a Deus, a honra foi nossa te receber. E você, vai lá, aciona o sininho, compartilha. Tem muita gente precisando ouvir o que a Tiele falou. Gente, tá um conteúdo incrível hoje. Você precisa dessa cura, dessa transformação. Transborda esse Shema na vida de alguém. Curte, compartilha, comenta. E eu te espero no Shema.